Bom, gente, meu nome é Ítalo, como todo mundo sabe, eu sou um dos cofundadores aí do Medicine e aí a gente vai falar um pouco aí sobre esse tema ainda novo e ainda que a gente sabe muito pouco, é sobre a vacina do coronavírus, né? Então, se a gente está perto, se a gente está longe, o que é que a gente pode esperar? Bom dia, galera. Eu sou a Marina, eu sou do Ceará, então eu fiz graduação lá na UFC em Biologia. Durante a minha graduação, eu passei um tempo estudando microbiologia na Universidade de Liverpool. E quando eu voltei para o Brasil, eu passei a focar na minha pós-graduação aqui na USP. Então, eu vim no final de 2004, ou 2014, e eu comecei o meu mestrado no Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências Biomédicas, da USP. E agora eu estou quase no ano final do meu doutorado, também no mesmo departamento. Então, o foco da minha pesquisa é mais para genética de bactérias, mas em microbiologia a gente tem que entender e estudar fungos, bactérias e vírus. Então, é mais ou menos esse o meu background. Que massa, muito bom. Então, Marina, queria que você falasse um pouco para a gente aí, para a galera entender um pouco como que funciona uma vacina, como que ela age, né? A gente sabe que primeiro ela vai construir o sistema imunológico, depois daquelas células vão combater e vão recrutar outras células. E aí, fala para a gente, resumidamente, para a gente entender como que funciona a vacina primeiro. Então, de maneira bem resumida, a gente está no assunto, focando no coronavírus, a gente está falando de vacinas profiláticas. Então, são vacinas, elas vão prevenir uma doença. E as vacinas, elas são, então, componentes biológicos, são partes de um ser vivo e produzidas por seres vivos que induzem uma resposta imunológica. Então, para isso, para induzir essa resposta, essa vacina, ela vai precisar de um agente, que pode ser uma proteína ou um próprio organismo, que é similar àquele que causa a doença, ou pode ser o próprio organismo que causa a doença, mas ele vai ser manipulado para ele poder ser usado como vacina de maneira segura. Então, é basicamente isso. A gente tem esse componente biológico que vai ser introduzido num ser vivo e esse ser vivo vai reconhecer a proteína, por exemplo, principalmente, né? E ela vai induzir essa produção de anticorpos para a gente ter uma resposta imunológica mais duradoura. Então, quando a gente passar por realmente o contato com aquele agente biológico que causa a doença, a gente já vai estar preparado para neutralizar aquela partícula da doença. Então, só lembrando que a primeira vacina faz muito tempo já, né? 1976 lá, que foi a da varíola, que foi aquele Herdio que fez, que foi uma repercussão mundial na ciência aí, para todo mundo. Marina, o que vocês estão A varíola é estudando? erradicada. Como é? A varíola é o maior exemplo de todos, porque é uma doença que ela foi mundialmente erradicada. Então, é uma prova do sucesso das vacinas. Ela completamente, se você precisa de um argumento para a gente debater com alguém que é anti-vacinas, por exemplo, a varíola é o exemplo perfeito. A gente conseguiu realmente apagar essa doença do mundo. Então, imagina assim, que o mundo inteiro, né, a gente está com uma doença, com uma pandemia que tem infectividade alta, que tem uma certa mortalidade e, velho, destruiu parte da humanidade aí com mais de 300 mil mortos. Quase 5 milhões, se não me engano, de infectados. Já passou de 6. 6 milhões, né? Desculpa, 6 milhões. Então, a gente está com gargalo, assim, né? Que a gente vê o coronavírus como se fosse um iceberg, que é os pacientes sintomáticos, aquela pontinha que a gente vê, os assintomáticos a gente não vê. E o que a gente sabe da doença também é ainda muito obscuro. Então, está todo mundo precisando de uma droga, de uma vacina. Eu construí aqui uma timeline super legal para mostrar para vocês. Então, só para vocês terem uma ideia de como tudo isso está acontecendo muito rápido, eu acho que é a parte mais difícil, até para a gente que está envolvido com ciência, que está acostumado a ler artigo científico, então tem tanta coisa saindo que a gente tem problema para saber o que é realmente confiável, o que não é. Então, assim, imagino para leigos como deve ser impossível lidar com essa informação. Então, para vocês terem uma ideia, a gente imagina que o paciente zero tenha aparecido, né? O primeiro infectado tenha sido por volta de novembro de 2019.
no final de dezembro, que o pessoal começou a identificar esse novo coronavírus lá na China, e no dia 11 de janeiro, a gente já tinha publicado o primeiro genoma do coronavírus. Então, o vírus ele já tinha sido completamente sequenciado em laboratório, a partir de uma amostra biológica de um paciente. Dia 11 de janeiro. No dia 29 de janeiro, um grupo australiano compartilhou método para cultivar o coronavírus em laboratório. Então, esse foi um ponto muito importante. No dia 16 de março, a gente já tinha a primeira candidata à vacina entrando em testes clínicos. Então, assim, quando a gente pensa nas fases de desenvolvimento da vacina, teste clínico, que é a parte onde você já está testando em humanos, você já teve um monte de pesquisa anterior a isso, né? Que, teoricamente, aconteceu entre o dia 29 de janeiro e 16 de março. Então, é um tempo recorde, assim, da vacina. Então, a gente conhece muito como as 3 fases de teste clínico, mas tem muitos cantos que eles determinam como fase de 0 a 4, na verdade. O que a gente chamaria de fase 0 é quando a gente começa a explorar qual composto que a gente vai usar para gerar essa resposta imunológica, a gente vai tentar entender se existe uma resposta imunológica, então são tudo uma parte de uma pesquisa básica, onde a gente vai, se você imagina no método científico, você vai estar basicamente desenhando a sua hipótese, tentando desenhar o seu modelo. E aí você passa para a parte pré-clínica, que é onde a gente faz a parte de testes em animais. Então, antes de chegar nesse ensaio de teste em humano, a gente faz teste em animal, a gente tem que entender a toxicidade desse componente biológico que eu vou chamar de vacina, e a gente caracteriza ele de maneira geral. Enfim, tentar entender toda a parte química do composto, da parte de reação que aquele composto vai gerar num ser vivo. E aí, uma vez que a gente consegue identificar compostos que a gente considera ativos, a gente passa para os ensaios clínicos propriamente dito, que são os testes em humanos. Então, aí que a gente entra nas 3 fases. A gente tem a fase 1, onde a gente vai testar em poucos indivíduos para basicamente demonstrar que aquele composto é seguro. Então, que ele não vai causar uma alergia, por exemplo, enfim, tentar entender se ele realmente não é tóxico em ser humano. Uma vez que a gente passa dessa fase, não é todo composto que vai passar, a gente vai para a fase 2, onde a gente vai tentar estabelecer essa imunogenicidade que ele vai gerar. Então, quanto tempo demora para essa resposta imunológica estar consolidada? Quanto tempo ela é durável no nosso corpo? Então, a gente vai tentar entender isso em humanos. Então, já testa mais pessoas, um número maior de pessoas. Se o composto tem sucesso nessa segunda fase, ele passa para a fase 3. Aí a gente vai ver a eficácia dessa imunidade. Então, a gente pode começar a testar coisas como um indivíduo vacinado, a gente expõe ele ao vírus diretamente. Então, a gente vai ver se ela realmente vai, se a resposta imunológica que a gente induziu, ela realmente vai neutralizar um agente etiológico vivo, digamos assim. Então, uma vez que o composto que a gente tem como candidato de vacina passa por todas essas fases, a gente vai para o que a gente chama de fase 4. Na verdade, é onde a gente vai propor para as instituições reguladoras, né? Eles vão revisar todos os dados, eles vão entender toda a regulação da produção daquele composto, e aí eles vão aprovar ou não a comercialização dele. E depois disso, a gente ainda tem a produção, que também não é fácil, tá? Então, como a gente está falando de um composto biológico, uma proteína, por exemplo, a gente tem vacinas que são produzidas hoje, certo? Que do dia 0 até ela estar pronta para ser comercializada, demora cerca de 40 dias. E, no meio disso tudo, a gente tem todo o controle de qualidade envolvido naquela produção. Então, é um processo muito demorado, caro, bem caro, assim, a gente estima de milhões a bilhão de dólares para a produção de um novo remédio, uma nova vacina. Então, acho que isso vem num ponto de que como é importante a gente ter incentivo financeiro, público e privado para a gente fazer essas pesquisas. Né? Então, me fala sobre as principais vacinas aí. Sinto um pouco da Moderna também, que é aquela empresa lá dos Estados Unidos, a mais falada, a mais comentada. Você é uma empresa privada, né? Fala pra gente aí qual é a sua opinião e o que está envolvido aí. Então, eu peguei aqui, fiz um levantamento bem básico. Como eu falei para vocês, tem muita informação, então tá muito difícil. Então, eu vou até pedir perdão porque
A maioria dos dados que eu tenho aqui são dados que foram levantados no dia 8 de abril. Então, pensando naquela timeline lá que eu falei para vocês, 8 de abril já fazem quase 2 meses, então tem muita coisa nova, tá? Mas, como eu disse, tem muita informação saindo, eu prefiro pegar de uma fonte confiável, um pouquinho mais antiga, do que falar besteira. Então, pensando que a gente tem essa rapidez aí sem precedentes para a pesquisa de vacinas, essa análise do dia 8 de abril, ela tinha levantado que tinham 115 vacinas candidatas já sendo testadas em alguma daquelas fases que eu citei para vocês. 78 elas estavam confirmadas como ativas já nos ensaios pré-clínicos. 18 já tinham realmente passado para esse estágio de teste em animal, de caracterização, e 5 estavam já na fase 1, então já estavam testando em humanos, no dia 8 de abril. Eu fui buscar hoje, por exemplo, no dia 1º de junho, quantas estariam nessa fase de estudos em humanos, e o que eu achei foi o número 8. Então, hoje eu acredito que sejam 8 vacinas que estejam nessa fase de estudo pré-clínico por uma fonte que eu encontrei aqui. Dessas 115, desse levantamento, desse estudo na Nature, eles estavam falando que tinham 9 diferentes plataformas para o desenvolvimento de uma vacina. A gente conhece muito assim, falar sobre vacina de vírus atenuado, vacina de vírus inativado. Então, nesses 115, não era só, essas são 2 dessas 9 plataformas, tem muitas outras. Então, tem muita tecnologia que não é usada em nenhuma vacina que é aprovada hoje, que está sendo testada para ser implementada a partir do novo coronavírus. Então, dessas 115, 33 elas não estavam disponibilizando qual era o tipo de método que eles estavam usando. A gente está falando dessa parte que a gente sabe, que está disponível. Acho que por questão de patente, muita gente tenta não divulgar muita coisa, né? Enfim, tem muita questão econômica envolvida nisso. Mas, então, esses 9 tipos de vacina, digamos assim, vou ler aqui para vocês. A gente tem a vacina de vírus atenuado, né, que a gente conhece. Então, a gente tem um vírus estruturalmente íntegro, mas ele está modificado de alguma forma para ele não conseguir causar a doença. A gente vai modificar ele de alguma forma para ele não conseguir, por exemplo, entrar na célula, ou ele não se replica, enfim. A gente vai modificar ele de alguma forma, mas ele vai ser a vacina. Então, você está dando o coronavírus que foi modificado em laboratório, certo? A gente tem a vacina de vírus inativado também, que é uma metodologia que a gente conhece, que é basicamente o vírus ele vai estar sem modificações, a gente não vai fazer modificação em laboratório dele, mas ele não vai estar vivo, digamos assim, né? Vírus a gente na biologia não considera, pelo menos uma parte da biologia não considera ser vivo, então não posso dizer se ele está vivo ou morto, mas ele vai estar inativado de alguma forma, ele vai estar, digamos assim, a gente dá uma alta temperatura e ele vai não estar mais estruturalmente íntegro, enfim, várias técnicas para você inativar. Então, vai ser um vírus morto. Aí a gente tem vetores virais, então tem tipo o vetor viral não replicativo e o vetor viral replicativo. Então, o que é isso? Basicamente, você vai pegar um outro vírus que você já conhece, que é bem estudado, você vai fazer de um jeito que ele não vai causar vacina, ele não vai causar uma doença em você, mas o que você vai fazer é você vai colocar uma proteína do coronavírus nesse novo vírus. E aí você vai usar ele como vacina. Então, ou ele vai replicar na sua célula ou não, depende, são 2 tipos diferentes. Mas é basicamente o mesmo princípio, assim. Então, você vai dar, por exemplo, um adenovírus que vai estar produzindo uma proteína do coronavírus nele, e essa proteína vai gerar uma resposta imunológica ao coronavírus, mesmo não sendo o próprio coronavírus que você está inoculando no paciente. Aí a gente tem vacinas de proteínas recombinantes, vacinas de partícula similar ao vírus, vem aí N tipos de coisas super novas. A gente tem vacinas que a base é um peptídeo, então é uma parte de uma proteína. A gente tem vacina que a base é o DNA e a gente tem vacina que a base é o RNA. Então, a gente pode, digamos assim, de alguma maneira entregar um material genético para a célula. Esse material genético vai produzir uma proteína e essa proteína vai gerar a resposta imunológica. Tudo acontecendo dentro da sua célula. Então, são coisas super novas, são difíceis e, enfim, envolvem muita ciência, muita tecnologia. Aí, entrando na parte que você falou, um pouquinho mais específica de cada empresa, um dado bem interessante é que desses candidatos confirmados, então das 78 vacinas que estavam confirmadas como ativas, 56 delas estavam sendo produzidas por setor privado,
certo? Então, dentre muitas empresas, Moderna, Pfizer, Sanofi, Johnson Johnson, várias empresas que nem têm histórico de trabalhar com vacinas estão atrás disso, porque, na verdade, é uma solução para o mundo, né? Então, está todo mundo correndo. Acho que é um ponto que a gente tem que ter cuidado também quando a gente está olhando essas notícias, porque em cima disso rola muita especulação econômica. Né? Então, assim, uma notícia que sai sobre a primeira vacina teve bons resultados no primeiro teste. O que é um bom resultado? O que é um número disso? Entendeu? É o que eu fico me perguntando. Eles não liberam números, tudo bem, eu entendo, porque tem todo é um tesouro ali, né? Enfim. Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes rola um pouquinho de, enfim, especulação para aumentar o investimento naquela empresa. Né? A gente sabe que o mundo financeiro é isso aí, enfim. Então eram 56 do setor privado e 22 estavam sendo de projetos acadêmicos, públicos ou de organizações sem fins lucrativos. Dentre essas vacinas, assim, tem exemplos, e aí eu posso relacionar com aqueles tipos que eu falei para vocês. O da Moderna, por exemplo, eles estavam fazendo uma vacina baseada em RNA mensageiro, que codifica a proteína S. A proteína S é aquele tal do spike, aquele espinhozinho que está em volta do vírus. Então, ele aparentemente, assim, do que a gente entende, é um bom antígeno, porque, enfim, ele está sempre ali exposto. Então, se você está vacinado e você entra em contato com o coronavírus, digamos que seus anticorpos vão ter fácil acesso ali àquele spike, não vai estar para fora do vírus. Então, o que eles pegaram? Eles pegam um RNA mensageiro que codifica essa proteína S e eles fazem de um jeito para a gente produzir essa proteína S e o nosso corpo vai entender aquilo. Então, esse RNA mensageiro, a gente tem um outro desafio, que é como a gente entrega isso para a nossa célula. Nossa célula não fica captando tudo que está por aí. Então, o que eles fizeram, eles estão encapsulando esse RNA mensageiro em uma nanopartícula de lipídio também. Então, assim, acho que muita gente sabe, o vírus também está numa cápsula de lipídio, por isso que ele consegue fundir com a nossa membrana. Então, é basicamente uma maneira de entregar esse RNA mensageiro para as nossas células, para elas conseguirem processar aquilo de maneira a gente ficar imunizado. Tem uma outra empresa, desculpa se eu estou pronunciando errado o nome das empresas, eu não sei como é que é direito, mas tem uma que chama CanSino, se eu não me engano. E eles estão desenvolvendo a vacina com o adenovírus do tipo 5, que também expressa a mesma proteína do tipo S. Então, basicamente, eles vão modificar o adenovírus, colocar a sequência dessa proteína do tipo proteína S, proteína spike, dentro desse adenovírus que não causa doença na gente. Então, esse vírus vai produzir essa proteína do coronavírus e o nosso corpo vai passar a identificar o coronavírus pelo nosso sistema imunológico. Um outro super legal, que parece que está super adiantado, a Universidade de Oxford fez até uma parceria com uma grande farmacêutica também, a AstraZeneca, não sei se estou falando certo, mas também é do mesmo tipo, então eles estão modificando um adenovírus para produzir uma proteína do coronavírus. E, enfim, por aí vai. Tem diversos testes sendo feitos em muitas empresas. E acho que uma coisa importante para a gente ter em mente agora nessa questão da vacina é que a gente tem que torcer não só para uma vacina ficar pronta, mas para várias. Então, aqui no Brasil foi divulgado que a Fiocruz de Minas Gerais está fazendo também, tentando uma vacina, maravilha, porque imagina, se a gente tiver, assim, no futuro próximo, a vacina de uma empresa, que essa empresa, dependendo de qual é o objetivo dela, ela vai poder botar qualquer preço, fora que a produção em escala global vai ser um negócio difícil de atingir, então é interessante que a gente torça para muitas vacinas e invista em muitas delas, para a gente ter, por exemplo, a vacina europeia, a vacina americana, a vacina asiática, e assim a gente vai ter acesso a essa vacina o mais rápido possível, que é o mais importante agora. É bom que a gente tem que comemorar que uma vacina passou da fase 1, sim, a gente tem que comemorar, mas a gente tem que ter cautela também no quanto a gente vai ficar alegre com isso, porque em qualquer momento ela pode ser, a gente pode encontrar algum erro, enfim. A gente pode identificar, inclusive, coisas que a gente sabe que acontecem que a gente não ter resposta imunológica duradoura para esse vírus. A gente acredita que tenha, sabe, assim, em dados dos outros coronavírus que
a gente tem, então a gente espera que seja mais ou menos a mesma coisa, a resposta imunológica dura cerca de 2 anos e a segunda vez que você pega, ela é bem fraca. Então, foi visto isso com o SARS também, eles fizeram esse tipo de teste. Então, a gente espera que seja a mesma coisa, mas pode ser que não seja. Eu acredito, pessoalmente, que antes de chegar uma vacina, a gente talvez encontre algum medicamento que pelo menos evite ela de ficar grave, que não foi o caso ainda, a gente ainda não conseguiu isso, tá, gente? Na minha pesquisa, no que eu consigo entender de farmacologia. A gente ainda não tem essa solução, mas assim, seria possível uma solução onde a gente tivesse um medicamento que evita que o paciente fique grave, por exemplo. Isso seria ótimo, maravilhoso, já seria um grande avanço para essa situação que a gente está agora.